Nós temos essa missão de entrar na sua casa e ajudar você a viver um processo de renovação aonde aqui, ó, na mente, que é o que nós realmente precisamos, viver uma renovação a cada dia que passa. Sabemos que os dias são maus, são difíceis, mas quando a gente vive essa renovação da mente, nós nos tornamos invencíveis. E você tem, com a graça de Deus, essa capacidade de viver uma renovação diária. Então, para isso que nós estamos aqui toda sexta-feira, pegando você pela mão e ajudando você a ver tudo aquilo que Deus tem e quer para a sua vida. Toda sexta-feira a missão é clara, o objetivo é único: trazer pessoas aqui na minha mesa que realmente estão vivendo, estão ajudando outras pessoas a viverem, pessoas que realmente estão exercendo uma função fundamental para um processo na nossa cidade, região, na Amurel, e todas eles vêm aqui e como nós aprendemos, como é bom poder aprender. E hoje, para abrilhantar a minha mesa, está comigo aqui ele, João Bandeira. Seja bem-vindo, meu João. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade. A gente está aqui conversando e construindo algo juntos. Que bom que você está aqui, fico muito feliz de ver você jovem, te vi, quase peguei no colo. Meu Deus do céu, o tempo passa muito rápido. E agora está sentado aqui comigo na mesa, né? E a gente vai discutir um pouco, conversar um pouco sobre realmente a função que você exerce. Eu te conheço já faz alguns anos, mas quem sabe os nossos telespectadores não sabem quem é o João, da onde que vem. Então, por favor, olhe na câmera ali e se apresente para os nossos telespectadores. Boa noite, pessoal. Meu nome é João Vitor Torres Bandeira. Eu faço parte da Conviver, né? Já congreguei muito tempo lá na Conviver de Capivari, no Reset. O pastor Johnny já foi meu pastor por muito tempo, desde pequenininho mesmo. Eu lá batendo foto, fazendo vídeo. Meu Deus, a função toda lá. Então, eu sempre fui cristão, sempre, desde criança. Minha mãe fala que eu estava lá no banco da igreja, às vezes dormindo, babando, criancinha, mas estava lá, né, e continuei no caminho até hoje. E eu sou jovem, tenho 22 anos, eu sou formado em Direito, agora pouco prestei a OAB também, estou estudando para concursos nessa área, e trabalho na Prefeitura de Capivari hoje, no âmbito da política ali, trabalhando com várias questões sociais, culturais também. Legal. Tão jovem assim, João, para ti, o que é renovar a mente? Eu acho que quando a gente fala de renovação, logo em seguida a gente já linka com transformação, né? Realmente tudo começa na mente, né? Perfeito. A renovação dos nossos pensamentos que flui para a renovação das nossas atitudes, né? Do nosso modo de agir diante da sociedade, diante das pessoas. E essa renovação na nossa mente, eu acredito que nos faz ser cada vez mais parecidos com Jesus. Né? E as pessoas sempre percebem isso, né? Sim. Então, renovação da mente é algo essencial, né? Algo que a Bíblia nos fala, né? Que nós devemos buscar essa renovação todos os dias. Não é algo de uma hora para outra, não é algo que do nada renovei minha mente. Né? É uma transformação diária, né? Um trabalhar do Espírito Santo cada dia que passa. Né? Uau, muito bom. E na tua vida, quando foi que aconteceu assim que tu identificou, pô, eu vivi um processo de renovação na minha mente? Em todas as áreas? É. Todas as áreas. Eu acho que primeiro, antes de entrar na questão política, né? Eu acho que quando a gente se depara com o quanto nós somos necessitados da graça, do perdão, do amor de Jesus. É quando a gente entende assim, meu Deus, eu não sou nada, não vale nada, mas a graça de Cristo é o que vem sobre a minha vida e me capacita, né? Então, eu acho que ali, desde a minha adolescência mesmo, quando a gente começou a caminhar, né? Porque quando a gente é criança, a gente vai aprendendo, mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai se deparando com coisas da vida, né? E a gente vai se deparando com o mundo, a gente não pode fugir do mundo, né? Mas a gente tem que transformar o mundo, né? Então, aí que a gente nota a necessidade disso, né? De transformar a nossa mente para sermos realmente uma influência na sociedade. Legal. E sendo um jovem, assim, cristão, como que é para ti? Acredito que a gente passa por muitas dificuldades, né? Nunca é fácil. Quem falar que é fácil está mentindo. Porque é um processo diário, né? Muitas vezes a gente se depara com dilemas na nossa vida, com muitas questões que a gente precisa parar, assim, pensar, não, como eu devo agir, né? Como eu devo proceder, né? Eu acredito que isso, num lugar de busca a Deus, a gente consegue alcançar, né? Esse é o melhor lugar, vamos assim dizer, né? Na realidade é essa. João, e a nossa pauta de hoje aqui, que nós vamos estar explorando um pouco, é sobre o jovem na política, né? Sendo que a política em si faz parte aí dos 7 montes da sociedade, de influência na sociedade, e nós sabemos da importância que tem. Hoje tu trabalha na Câmara de Vereadores... Na Prefeitura. Na Prefeitura. Isso. Trabalha na Prefeitura, exerce uma função lá dentro. E qual é a importância disso para os jovens estarem inteirados a respeito desse assunto, João? Eu acredito que a presença do jovem na política ela é essencial.
Eu acho que quando a gente fala de política, geralmente a gente já pensa em ocupar um cargo público, em se candidatar ou na questão do voto. Mas é mais do que isso. Então, quando eu busco fazer algo para a minha cidade, para as pessoas da minha cidade, eu já estou sendo uma pessoa política, né? Que a política é a coisa do povo, né? Ajudar o povo. E essa também é uma missão como cristão, né? Que nós temos, né? De fazer a diferença, de amar ao nosso próximo. Então, a presença do jovem é muito importante. A gente precisa de ideias novas, a gente precisa desse espírito jovem na política. Às vezes eu penso que, na nossa geração, às vezes a gente tem uma falsa ideia de movimento. Porque ser uma pessoa ativamente ativa, né, na política não é apenas eu chegar e começar a reclamar de tudo. Perfeito. Eu chegar lá, gravar um vídeo na minha rede social, vou só reclamar, apontando os problemas. Não. Eu acho que nós somos ativos, né, na política quando a gente busca transformar. Eu vejo um problema na minha cidade, eu vejo um problema em alguma área e eu penso, como eu posso agir para transformar, para mudar essa realidade. Então é nesse momento que o jovem entra, né, com as suas ideias, com os seus projetos, que a gente tem muitos projetos, é preciso criatividade, é preciso buscar esse conhecimento. Então por isso eu considero a presença do jovem essencial. Assim. Legal, muito bom. E existe um tabu, João, que é o cristão e a política. Sim. Né? Um grande tabu que muitos falam, não se mistura religião com política, não se mistura, porque o cara, eu conheci lá, ele era crente, mas entrou para política, e aí o cara bagunçou tudo o negócio, a vida dele, perdeu família, perdeu... E é fato verdadeiros, né? Mas, na realidade, não é porque foi para a política que se corrompeu, já era corrompido, né? Eu considero isso, assim, não é a política que corrompe, tu já tem o caráter corrompido. Quando tu entra na política, tu às vezes vai ter apenas um meio para praticar aquilo que já estava na tua cabeça. Mais poder para fazer o que já estava mesmo, né? Mas, assim, pessoas ruins a gente tem em qualquer lugar, em qualquer religião que tu for buscar, a gente vai encontrar pessoas. E às vezes a gente vota em pessoas por ser cristão, mas acho que a gente tem que votar muito mais por princípios. Verdade. Então, qual é o princípio dessa pessoa? Muito bom. Se os princípios são iguais, ok, então realmente é uma pessoa que eu devo votar. A gente deve investir nesse tipo de pessoa. Falar que é cristão, muita gente fala. Bastante. Né? É muito fácil, é um discurso político que convence muito. É um discurso que hoje gera muito voto, né? Eu dizer que eu sou cristão, eu dizer que eu sou pró-família, que eu sou pró-liberdade. É muito fácil, né? Palavras, às vezes, convencem muito, mas as atitudes arrastam. Essa frase é do pastor. Né? Mas é por isso que a gente precisa olhar mesmo para os princípios, né? Para a história daquela pessoa. Acho que isso é muito importante. Legal. E tu, da onde que surgiu, assim, João, esse desejo teu de entrar nesse meio, participar? Da onde que foi? Já vi tu fazendo alguns vídeos aí revolucionários, com bandeira e coisa rara. Como é que surgiu isso? Desde criança. Eu acho que a minha mãe conta, né? Pelo menos que desde os 5, 6 anos eu já ia nas carreatas dos políticos com um vizinho participar de política municipal, assim. Eu tenho, assim, memórias muito vivas. Eu na escola, às vezes, as crianças, meus amigos querendo brincar e eu perguntando quem que eles iam votar para presidente. Olha só. E eu ficava assim... Ninguém entendia aquilo ali, mas é algo que realmente eu acredito que Deus já vai colocando, depositando esse dom na gente, né? Essa disposição a isso. Então eu tenho muitas memórias, assim, sempre fui muito ativamente político, né? E eu acho que tudo isso, desde a minha infância, me trouxe até esse momento. Que coisa boa. Mas dentro da tua casa, família, familiares, assim, tu encontra alguma resistência em relação a esse assunto? Não, todo mundo flexível? Não, os meus pais, eu acho que por conta de, desde criança, eu já vi nessa pegada, né? Sim. Eles viam, eu ficava vendo TV Senado, dentro de casa. Sério? Eu ficava vendo TV Senado. TV Senado tu via, João? Eu ficava lá vendo os debates, ficava lá vendo os deputados votando. Era isso que eu via, era isso que eu ficava pesquisando, quanto que tava o dólar, quando que baixava, quando que subia. Olha só. Era o tipo de coisa, assim. Os meus pais, eles nunca... Eu costumo, assim, os meus pais, eles sempre foram também, claro, entendiam a importância da política, mas eu nunca me vi, assim, influenciado por eles. Eu vou gostar disso porque eles estão falando sobre isso. Não, pelo contrário. Né? Às vezes eu acho que até mesmo quando eu era adolescente, eu que influenciava os meus pais. Olha só. Mas eu nunca tive resistência, não. Eles sempre apoiaram. Claro que às vezes, quando eu era criança, né? Às vezes tinham... Vai por cuidado, né? Cuidado com o que você está falando, né? Porque realmente na adolescência precisa ter um certo cuidado. Mas de resistência não, eles sempre me apoiaram. Sempre. No meio dos amigos ali, das pessoas que estão à sua volta, João,
tu vê algumas resistência em relação a esse assunto política? Porque hoje, querendo ou não, o povo ele tem esse meio que, não vou tocar, é meio que intocável. E, tipo, começou a falar, lá vem um chato falar de novo desse assunto, meu Deus do céu, que cara porre de mais uma vez eu vim aqui incomodar com esse assunto. Teve essa resistência? Isso teve muito. É mesmo? Porque, assim, é incomum a gente falar de política fora de época de eleição. Geralmente a gente fala mais de política na época que tem eleição para presidente ou para prefeito. Mas eu sempre gostei disso, sempre falei disso. Então, principalmente na época do meu ensino médio, eu era muito chato. Mas aí eu tenho que concordar, eu era chato. Mas eu era mesmo. Porque eu falava muito. Era algo assim que eu conversava com a pessoa e eu queria saber o que ela pensava sobre determinado assunto. Olha só. Mas hoje eu tenho muito mais maturidade do que naquela época, né? Mas foi necessário também para chegar. Que coisa boa. João, então eu vou fazer mais uma pergunta para ti, porque nós já vamos para o nosso intervalo comercial aqui e já vamos voltar. Dentro dessa cultura que nós estamos vivendo hoje, sendo que as influências aí na sociedade, política, artes, igreja, criação, aí vai várias áreas, né? O jovem hoje, nessa geração que tu estás, que é uma geração completamente diferente da minha, a respeito de ter maturidade para o enfrentamento das oposições, porque tu, graças a Deus, é um cara muito bem posicionado, eu vou fazer. Sim. Mas nós vemos uma geração que tem vindo agora, uma geração que não tem essa maturidade, essa profundidade de eu quero, eu vou e eu estou determinado a isso. Como que nós podemos influenciar essa geração para que elas possam viver realmente essa novidade, essa experiência, sendo na área política ou qualquer área da vida dela, que ela precisa realmente de um posicionamento. Deixa eu falar aqui do meu livro. Esse aqui é o meu livro que foi lançado nesse ano agora. E você que ainda não adquiriu o meu livro, você está perdendo a oportunidade de realmente viver essa renovação na sua vida. Quero realmente dizer para você que muitas pessoas estão testemunhando o que Deus está fazendo na vida delas por conta da leitura, uma boa leitura, de parar, pensar, refletir e realmente ouvir a voz de Deus para um processo de renovação. Você quer um ano diferente? Você precisa renovar a sua mente. Então, e o texto, vamos dizer assim, a frase-chave do meu livro é: em um mundo de iguais, seja a diferença. Nós estamos aqui para marcar uma geração e realmente fazer a diferença. Pastor, eu quero adquirir o livro novamente. Como é que eu faço? Você pode ir lá no Mercado Livre, bota lá Renovamente Dione Nascimento, e você vai poder adquirir o meu livro aí para todo canto do Brasil. E hoje está comigo aqui João Bandeira, e nós estamos conversando sobre esse assunto da política, do jovem no envolvimento. Eu achei muito importante as respostas que o João me deu aqui já a respeito disso, porque nós realmente estamos aqui para influenciar, a gente está aqui para entrar nessas esferas da sociedade e fazer realmente a diferença. Eu terminei fazendo uma pergunta para o João a respeito do posicionamento. Nessa geração que nós estamos hoje, como que nós vamos ajudar os jovens a se posicionar, sendo na política, na vida, os sonhos, os projetos, porque é uma geração que a gente está vendo que está indo para um lugar que não é muito bom, sabe? E graças a Deus o João está aqui hoje exercendo uma função de importância para a sociedade. Como que nós vamos ajudar esses jovens de hoje, João? Hoje eu acho que muito por conta talvez do celular, da internet, é muita informação, às vezes acaba sendo muito fácil de se perder no meio do caminho. Mas acho que tudo começa com uma base sólida, uma base na palavra de Deus, naquilo que Deus fala. Eu acho que quando a gente tem raízes naquilo que Deus estabelece, naquilo que Deus nos fala para seguir, é muito mais fácil de se manter firme mesmo diante dos ventos contrários. Então, acho que é nisso que nós temos que investir, numa base sólida, em jovens realmente ficando suas raízes na palavra de Deus, para que quando chegar diante do mundo não venha esmorecer a sua fé, mas que diante das adversidades, pelo contrário, venha se fortalecer. Uau, muito bom. Olha só que exemplo que nós precisamos realmente seguir. João, lá hoje na prefeitura tu exerce algumas funções ali. Sim.
Quais são as funções? Eu brinco que eu sou intersetorial, eu tô em tudo quanto é lugar. Eu acho que só na saúde que eu nunca fui, porque aí não dava, porque eu não gosto de agulha, não gosto de sangue, então na saúde eu nunca fui. Longe dali. Mas hoje eu trabalho principalmente no setor de convênios, então é algo novo, mas ali a gente capta recursos financeiros do governo do estado, do governo federal, para executar projetos em benefício à cidade. Olha Então, isso. muitas vezes, quando uma rua está sendo asfaltada na sua cidade, veio de uma emenda de um deputado que passou lá pelo setor de convênios. Entendi. Então, é muito legal isso, porque a gente vê realmente o nosso trabalho na prática. Então, mas eu também trabalho na área da criança e do adolescente, porque eu sou presidente do Conselho Municipal, então ali a gente busca realizar políticas públicas para atender às necessidades das nossas crianças. Também atuo, às vezes, em partes da cultura, porque a gente recebe recursos para isso, né? E em outras funções também, o que me pede para fazer, eu estou fazendo. Função. Tá, e falando desses recursos que vêm diretamente do governo federal, João, por que às vezes nós ouvimos falar, né? Tipo assim, o governo liberou o valor tal para fazer tal coisa na cidade ali. E o processo parece que é tão lento, tão demorado, sabe? Ou era só aquilo que faltava e parece que, agora recebeu o recurso e cadê a coisa? Por que isso acontece? É que na administração pública, por ser algo público, dinheiro público, não é o dinheiro meu. Sim. Não é o dinheiro do prefeito, é o dinheiro do povo. Então, existem muitas regras que precisam ser seguidas. Tá. Então, existe todo um procedimento que precisa ser seguido e, às vezes, isso é moroso. Isso é lento, assim, tu tem que se cercar de muitas garantias para depois não responder um processo. Então, é muito mais complicado, porque no privado, se eu quero contratar alguém para fazer minha casa, eu vou lá e escolho quem eu quero. No público, tu não pode fazer isso. Tu tem que fazer um edital para selecionar, para ver quem é a melhor proposta e até chegar na conclusão demora um pouquinho. Eu acho que a gente pode, sim, desburocratizar tudo isso. Sim. Mas, às vezes, algumas garantias elas são necessárias para evitar, às vezes, problemas de corrupção, que a gente sabe que, infelizmente, no nosso país é muito latente. E a gente vê também, nessa situação, assim, às vezes uma empresa pegou, depois ela não termina, né? Tipo, aí outra empresa pegou. Por que isso acontece, assim? A gente teve esse problema lá em Capivari, com a questão da ponte, inclusive. Tá. É um tabu. Essa questão da ponte lá nos deu muita dor de cabeça, mas exatamente por isso, porque eles lançam a proposta lá embaixo, para depois vir com aditivo, para falar assim, não, eu estou agora com a obra, mas eu quero mais tantos. Então, lá na obra de Capivari foi isso. Uma empresa ganhou, eu acho que 3 milhões e 500, que ganhou para fazer a cabeceira da ponte, prolongamento da via, chegou no meio do processo de salário, a gente quer mais 600 mil reais. E aí? Vou dar mais 600 mil reais? Não é assim também, né? Sim. E aí a gente precisou fazer que eu digo o governo, né? Precisou fazer todo um novo processo licitatório. Então, rescindimos com a empresa antiga, porque a prefeita não aceitou, ela falou, não tem como dar mais 600 mil reais. Sim. Então, acabamos o processo com a empresa antiga, começamos do zero. Então, fazer um novo procedimento licitatório, vir novas empresas, começar tudo de novo. Então, realmente é um pouquinho complicado. Meu Deus do céu. E, João, e como que foi para ti começar a trabalhar lá na prefeitura? Como é que foi assim? Aconteceu? Como que aconteceu isso? Eu comecei como estagiário. Tá. Então, foi em julho de 2021, eu entrei como estagiário no setor de controle interno. O controle interno é responsável por controlar todo o governo, assim, para ver se está tudo andando direitinho. Entendi. E eu também ficava na parte de ouvidoria, recebendo as reclamações do povo e mandando para os lugares, para os setores competentes ali, para quem precisava agir, né, e dar uma resposta. Mas entrei, então, em julho de 2021 e isso foi muito importante, porque eu ganhava R$550. R$500 mais 50 de vale alimentação, eu acho. Mas fiquei até janeiro de 2023. Fiquei 1 ano e meio ali. E isso foi muito importante para eu chegar onde eu estou hoje, porque eu tinha muito contato com todas as secretarias, porque eu precisava levar as reclamações e eles precisavam me responder. Entendi. E muita gente via o meu trabalho e gostava do meu trabalho. Não é nem eu querendo me achar, mas muitos falavam assim, nossa, eu acho que você merecia ser contratado. E na época, eu até vou aproveitar para contar o meu testemunho, porque eu levo isso como testemunho mesmo. Muito bom. Levo isso como testemunho porque foi muito agir e a mão de Deus. Hoje eu vejo isso. Não estou dizendo que tudo que aconteceu foi para que o João ganhasse um emprego melhor. Entendi. Mas Deus usou todo o que ele causa, assim, para me levantar neste lugar. Então eu fiquei até janeiro do ano passado ganhando R$550 como estagiário. Isso em quanto tempo? Quanto tempo? 2021 até o ano passado? Isso, um ano e meio. E pouco. Tá. 1 ano e meio.
Só que, às vezes, o que alguns não veem, outras pessoas estão vendo. Perfeito. Então, às vezes, a gente acha que ninguém está nos olhando, mas sempre tem alguém nos olhando. Por isso que eu levo muito comigo, sempre fazer o melhor que eu posso. Ótimo. Independente se eu estava ganhando algo que era pouco, né? Mas eu buscava sempre dar o meu melhor e as pessoas viam. O prefeito, à época, não conseguiu enxergar isso. Entendi. E aí, o que aconteceu? A gente sabe todo o processo que teve, né? De vários prefeitos que foram afastados. Um deles, o prefeito de Capivari. E aí chegou um momento que os meus pais falaram, não, precisa buscar outra coisa, né? Precisa ganhar um pouquinho melhor. Na mesma época, eu passei no estágio do Ministério Público e saí da prefeitura e fui para o MP, fiquei 2 semanas. Tá. 2 semanas, nesse tempo, o prefeito foi afastado e a prefeita, hoje, a prefeita Márcia, sumiu. E aí, nisso, ela lembrou, porque ela era secretária de Educação. Entendi. E quem trabalhava com ela era a Malu, que hoje é a chefe de gabinete. Entendi. E elas lembravam de mim da época lá que eu era Olha estagiário, só. que eu mandava as reclamações lá na ouvidoria, gostava do meu trabalho, lembraram disso e me chamaram. 2 semanas Nossa, depois. que Eu legal, saí, João. fiquei 2 semanas fora e voltei. E aí, quando voltei, elas me ofereceram uma proposta assim que eu nunca passou na minha cabeça. Olha Foi só. algo assim muito, muito de Deus. E foi isso, né? Eu acho que, como a palavra de Deus fala, aquele que é fiel no pouco, né, Deus coloca sobre o muito. Então, eu busquei sempre dar o meu melhor no pouco. E no tempo de Deus, às vezes parecia que estava demorando, que ninguém estava vendo, mas Deus Olha estava só. vendo. E Deus usou a vida da prefeita, a vida da Malu, que eu sou muito grato por isso, porque elas enxergaram algo que outros não viram. E eu sei que foi Deus agindo na vida delas ali. E estou até hoje ali. Mas e veio muito no momento que eu precisava daquele recurso. Sim. Porque eu estava no meu último ano de faculdade e durante a graduação eu tinha deixado algumas matérias para trás, principalmente na pandemia, para pagar um pouquinho menos, né? Sim. Que naquela época apertou para todo mundo. Só que aí no último ano da faculdade eu precisava fazer todas as matérias que eu tinha deixado para trás. E se eu tinha E que a fazer provisão? se eu tinha que fazer mais matéria, era muito mais dinheiro que tinha que pagar. Sim. E aí, se não fosse isso, assim, eu não sei como que a gente iria dar um jeito, sim, iria buscar uma forma, Deus iria prover de outra forma, tenho certeza disso. Mas Deus usou isso, e aí eu consegui pagar minha faculdade durante todo aquele ano, né? E Deus veio com a provisão, assim mesmo. E tu contou o teu testemunho para nós, e eu achei muito poderoso, porque a grande maioria das pessoas, elas trabalham por aquilo que elas recebem, né? Então, assim, eu ganho X, então eu vou trabalhar porque eu ganho isso. Eu ganho Y, então eu vou trabalhar um pouco mais porque eu ganho A. E na tua história, no teu testemunho aqui, eu achei muito forte, porque tu ganhava pouco, mas só que trabalhava muito, sabe? E é onde a palavra de Deus diz, que tu até citou aqui, sede fiel num pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. E tem outro texto da Bíblia que fala, tudo que vocês fizerem, faça como para o Senhor. Então, quando eu tenho essa visão diferente de, pô, eu vou fazer para o Senhor, eu não estou fazendo por aquilo que eu ganho, eu faço porque é para o Senhor. Então, e quando se fala de excelência no fazer, né, lá na tua função, sobre tudo que você já exerce no serviço público, assim, o que você tem para compartilhar para a gente, João? Um dos lemas da minha vida, assim, dos versículos rimas, assim, que eu levo mesmo, é Eclesiastes 9:10, que eu sempre falo isso. Tudo aquilo que tiver a mão para fazer, faça com todas as tuas forças. Faça o melhor que você pode. Então, no serviço público, eu acho que a essência do serviço público está na própria palavra, que é servir. Perfeito. Servir ao público, servir ao povo. Ótimo. Então, eu nunca enxerguei o meu trabalho, qual a área que fosse, nunca cheguei apenas que eu estava apenas fazendo o meu ofício, apenas cumprindo a minha obrigação, batendo o meu ponto ali. Não, eu sempre pensei que o que eu estava fazendo estava gerando impacto na vida de outras pessoas. Então, eu sempre, quando eu posso, com algumas pessoas, principalmente lá no Conselho da Criança e do Adolescente, eu sempre trago essa visão para as pessoas que vêm participar, às vezes para algumas novas. Você está aqui, você não está aqui apenas porque alguém te indicou para estar aqui. Eu preciso que você esteja aqui entendendo que você está fazendo parte de algo muito maior, que é a vida de crianças e adolescentes que estão em jogo aqui. Nós estamos buscando algo para transformar a vida delas. E eu acho que isso é muito essencial, né? E esse negócio de também fazer como se eu estivesse fazendo para Deus, eu não vou fazer de qualquer forma. Eu vou fazer com o melhor que eu posso. Eu lembro que uma vez eu vi um vídeo de um pastor, eu não lembro qual foi, e num contexto de igreja, e eu achei muito interessante. Ele diz assim, que o irmão parece que viu uma grama ali perto da igreja que precisava ser cortado. E aí, o irmão foi lá, pegou a máquina de cortar a grama dele e cortou a grama.
E aí o pastor falou, não, mas por que tu fez isso? A gente tem pessoas aqui para fazer isso. Ele falou, se Deus permitiu que eu visse, era para que eu fizesse. Só. Então, se Deus permitiu que eu visse um problema na sociedade, se Deus permitiu que eu visse problema em algum lugar, é para que eu tomasse a atitude de fazer algo para transformar isso. Então, acho que a gente traz a responsabilidade para nós mesmos, né? Eu tenho parte nisso. E nós temos parte naquilo que Deus quer fazer no mundo. Deus decidiu nos inserir nessa história da salvação humana, né? De levar a palavra de Deus, de levar aquilo que Ele é para as pessoas. Então, Ele decidiu compartilhar essa missão conosco. Então, a gente precisa, em todas as áreas que a gente está, manifestar isso, manifestar o reino de Deus. Olha só, e nesse conselho de crianças e adolescentes lá, como é que funciona o trabalho ali? Como é que é? Vocês se juntam para cuidar, para falar? Como é que é? Porque criança e adolescente são duas áreas que fundamentais assim para a nossa sociedade, né? Então, queremos ter um amanhã melhor. Temos que investir hoje nas nossas crianças. Eu ouvi muito do pastor e da pastora na igreja de que as crianças não são futuro. Verdade. Às vezes a gente fala que as crianças são futuro. Não, as crianças são hoje, é o agora. Verdade. Né? Então, a gente tem esse trabalho. O conselho ele é formado por membros da sociedade civil, por membros de organizações sociais. Por exemplo, a gente tem a PAI, então a gente tem o representante da PAI. A gente tem lá em Capivari o SEACA, que faz um trabalho incrível, que é como se fosse a Combento aqui de Tubarão, que atua no contraturno escolar. E a gente tem representantes do governo. Então, eu sou um representante do governo, hoje como presidente, mas a gente tem representante da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, e juntos nós buscamos, né, então, resolver os problemas das crianças ali do nosso município. Então, a gente tem a presença do Conselho Tutelar, e ali a gente gera recursos, porque a gente recebe recursos ali também, mas muito interessante que essa semana ainda a gente teve uma reunião, e a gente sentou e a gente falou assim, área por área, a gente precisa ver o que a gente precisa para as crianças e adolescentes do nosso município. E a gente pensou, na área de saúde, do direito à saúde, que é um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, qual é a área que a gente precisa? E a gente pegou e todo mundo começou a dar sua opinião. Não, acho que hoje a gente precisa de projetos que sejam voltados para a saúde mental. Porque hoje é uma demanda no município, a gente tem pessoas, crianças que são muito novas e têm enfrentado dificuldades nisso. Na área de violência, o que a gente precisa? Violência física. Sim. A gente precisa trabalhar isso. Então a gente discute o que a gente precisa trabalhar e com base nisso a gente vai em busca de recursos, a gente vai em busca de fazer projeto para realmente gerar essa transformação. Eu vi esses dias agora na internet aí, vários vídeos sobre pais abusando as crianças e tal. Sim. Essa área vocês também abordam? Sim. Tem um trabalho nisso, a gente está no Maio Laranja, que é um mês de combate ao abuso sexual infantil. É uma temática muito importante. Hoje a gente tem equipes lá do governo também, que é o CRAS, que atua com essas crianças, com essas famílias. Sim, e hoje, qual é a maior debilidade das nossas crianças na cidade de Capivari de Baixo? Eu acho que a gente tem muitos casos, como eu falei, de pessoas que estão enfrentando esses problemas na saúde mental, porque às vezes nem mesmo os pais, eles têm estrutura para isso. Entendi. Então, quando tu fala de saúde mental, tá falando do quê? De ansiedade, transtornos. A gente tem muitos casos assim de crianças sofrendo com depressão. Hoje crianças com depressão. Com depressão. Meu Deus. E porque às vezes as famílias elas estão desestruturadas, então não conseguem dar um suporte, não conseguem dar um apoio. Hoje a gente também tem muitos casos, a gente volta também às vezes os nossos olhares para a questão das deficiências, porque a gente tem a PAI ali, e hoje a gente vê um número muito grande de autismo, de TDAH crescendo no nosso município. Então a gente está nessa luta, o que a gente vai fazer para resolver isso? Não adianta a gente ficar de braços cruzados, não adianta ficar sem fazer nada, a gente precisa tomar uma atitude. Uau, que bom, João, que bom que vocês estão levantando essa bandeira, né, de realmente, precisamos fazer alguma coisa pela nossa sociedade. João, e tu, da onde que veio de ti, da onde que veio esse fato de tu falar bastante assim, né? Tu tem um cara bem comunicativo, fala bem, tem uma postura. Onde tu aprendeu isso aí, João? Eu aprendi na igreja. Na igreja, João? Foi, porque vocês me jogavam para fazer, vai pregar. Não quero ter vergonha. Não tem isso, não. Tu vai, Deus vai te capacitar. Claro que tem que buscar o conhecimento, mas Deus é que vai te usar. Sim. E eu acho que quando eu estava ali na Converge de Capivari, o meu crescimento foi... Meu Deus, eu nunca assim fui de ter muita vergonha, mas assim, de subir num altar, num palco, e eu consegui me expressar, foi na igreja. Foi ali que eu consegui desenvolver essas habilidades, ou esses dons que nós chamamos, né? Então hoje, se tu colocar 500 pessoas na minha frente para eu falar, eu não vou ter dificuldade nenhuma, eu não vou ter vergonha de falar isso. Mas onde que eu aprendi? Foi lá, dando a palavra no Reset. Sim. A palavra, às vezes,
Eu aprendi muito também na igreja, uma coisa muito interessante, que é falar com todo tipo de gente. Perfeito. Então, isso eu aprendi ali. Então, eu já preguei no asilo, eu já preguei numa pista de skate, porque assim, não é a minha realidade de andar de skate e falar, não é a minha realidade, mas já eu consigo hoje conversar com todo tipo de gente, consigo me dar bem com todo mundo. E isso foi na igreja, porque a gente precisa acolher todo mundo, né? Que esse é o mandamento de Jesus. A gente precisa amar o nosso próximo, independente. O próximo é o próximo. É o próximo, não independente tem de quem acepção. seja. É bem isso então, aí. isso foi muito importante. E eu aprendi tanta coisa na igreja, assim. Eu acho que a igreja é fundamental para desenvolver vínculos, né, a lidar com as pessoas. Na igreja eu comecei batendo foto, fazendo vídeo. As minhas fotos no começo, quando eu era criança, saía tudo tremida. Era mas estava fazendo. Era ruim, mas na época também era com uma câmerazinha daquelas lá. Era só pela graça. Era uma daquelas câmerazinhas que não dava de fazer muita coisa também. Mas hoje eu gravo vídeos, hoje eu edito, eu me dou bem nessa área também. Às vezes ajudo também lá na prefeitura nisso, gravar os vídeos, assim, quando tenho algum horário livre, ou até mesmo no contraturno, faço isso também. Então, eu aprendi tudo na igreja. Foi uma escola para mim, a igreja. A escola foi onde... eu também nasci no lar cristão, então na igreja ali, hoje se eu sei fazer algumas coisas justamente porque era assim, né? O líder pegava e falava, hoje é tu. Mas eu não sei bater foto, tá, mas... Vai aprender. Alguém tem que bater, alguém vai ter que bater. Então, que seja você. Então, a gente ia, aprendia. Então, isso ia desenvolvendo muito, né? Até na questão de comunicação. Sim. Porque... olhando para nós, a gente olha assim, eu não tenho capacidade para isso, né? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou dizer alguma coisa? Porque a gente olha sempre se menosprezando. Mas quando alguém vê o potencial que a gente não consegue ver, isso é tão bom para nós, porque nós desenvolvemos realmente, né? Não, então eu vou... o meu líder bota fé em mim que eu posso falar. Então eu vou falar. O meu pastor disse que eu... Então eu vou fazer. Então aí vai despertando os talentos. As pessoas não conseguem compreender, né? Se soubesse a importância que a igreja tem na vida de uma pessoa, né? Hoje o João está aqui, ele é uma prova viva disso, né? Eu conheço o João desde criança, como já falei no início, e como eu tenho visto assim o desenvolvimento, o crescimento, e isso alegra meu coração, né? Porque como pastor, eu não joguei pão, a comida aos porcos, vamos assim dizer. O João está aqui hoje, é uma prova que a palavra entrou, a palavra curou, a palavra transformou. Alguns não, que é normal, né? Sim. Mas o João está aqui hoje como uma prova viva disso e hoje exercendo a sua função na política. E como, João, tu coloca uma pitada das coisas de Deus nas funções que tu exerce? Às vezes a gente coloca uma pitada, às vezes a gente joga o saleiro inteiro. Inteiro, tá. Porque, assim, quando eu entrei lá na prefeitura, isso é muito engraçado, porque algumas pessoas me falaram assim, é um ambiente pesado. Tem essa fala, né? Falaram assim, quando chegar lá, os meus pais falaram, tá, claro também, mas muita gente falou, quando chegar lá, tu ora todo dia, abençoa aquele lugar. Tinha gente até que falava que era um lugar meio mal assombrado. Tinha medo da prefeitura. Andar nos corredores, ainda mais depois de todo o problemada que aconteceu. Sim. Então, sempre teve muito isso. Mas eu nunca neguei minha fé naquele lugar, eu sempre fui aberto assim para todo mundo sempre soube, nunca tive nenhuma resistência quanto a isso, mas eu precisava fazer algo também, eu comecei a fazer na minha sala. Então, na época, eu lembro que entrou na minha sala a Thalita começou a trabalhar lá comigo, e ela também era cristã, e a gente começou a fazer devocional. Tá, dá uma segurada nessa história, que é uma história boa. Deixa eu só lembrar você, se você não me segue aí nas redes sociais, tá aqui, segue aí, Dione J Nascimento é o meu Instagram, e o meu canal do YouTube é Dione Nascimento Oficial. Dione é com D, D-I-O-N-E, né? Às vezes você quer colocar aí meio estrangeiro, não precisa, é brasileiro mesmo o negócio, é Dione, tá? E aí você pode colocar e procurar, se inscreva no canal, segue lá no Instagram, deixe seu like, comenta. Todos os dias no meu canal tem uma palavra de Deus para a sua vida, todos os dias pela manhã. Olha só, e você pode acompanhar ali durante o dia. Eu quero também agradecer a mais um amigo apoiador que tem nos ajudado aqui no videocast novamente, meu amigo Camilo, do Camilo Motos, ali da cidade de Capivari de Baixo. Está precisando de uma moto com preço, negociações especiais,
passa lá no Camilo Motos. E nós temos uma parceria que se você comprar uma moto lá no Camilo, você vai levar de brinde o meu livro. Olha só, além de você ter uma moto boa agora, uma moto melhor, agora você vai poder viver um processo de inovação também na sua mente. A nossa parceria é muito... Desde quando o Camilo é o patrocinador oficial do nosso programa aqui, desde quando começamos, ele está até hoje, já vai fazer quase 3 anos do videocast novamente. Como é bom ter amigos que são mais chegados do que irmão. Então, o @ do Camilo, não sei onde é que é, pastor, eu quero ir lá. Coloca aí, é camilo.motos no Instagram. Você vai poder ir lá e conversar com ele. João, fiz uma pergunta para ti aqui, e a pergunta foi o seguinte, lá no seu ambiente de trabalho, na sua função que você exerce lá, como que você tem feito para colocar uma pitada de sal? E tu falou, pastor, tem hora que eu derramo o saleiro inteiro, isso é muito bom. E tu começou a contar um testemunho aqui, como é que foi essa história, João? Então a gente começou a fazer os devocionais, a gente tem um livrinho lá, a gente lia uma mensagem, às vezes comentava alguma coisa e orava. Porque a gente tem um intervalinho ali, às vezes 15 minutinhos para fazer um lanche e tal, a gente aproveitava aquele momento para ter esse tempo assim, nosso com Deus. E começou só eu e a Thalita ali fazendo. E até foi no momento que eu estava muito sobrecarregado por conta do final de faculdade, enfim, então me ajudou muito. E aí do nada começou às vezes surgir gente que às vezes nem entrava no nosso setor, abriu o setor e a gente chamava, não, vem participar com a gente. E aí sentava ali e a gente fazia junto com ele. Daqui a pouco começava a vir mais um, e mais um. E aí a gente fez ali praticamente um GC. Sim. A gente não tinha tanto tempo assim, né? Porque a gente não pode ficar muito tempo ali, mas uns 10 minutinhos a gente ficava. E aí começou a vir, e a gente tem muitos testemunhos disso. A gente tem testemunhos de pessoas que não estavam mais indo à igreja e voltaram. Olha só. Pessoas que não conheciam, começaram a conhecer. E aí depois a Thalita ela teve que ir para outro setor, mas a Camila, que era da prefeitura, voltou ali para trabalhar com a gente. E ela também era cristã. E Deus é muito incrível porque Ele vai colocando as pessoas certas no meu caminho. Vai conectando os propósitos para fazer algo grandioso, né? E aí a Camila veio na mesma vibe, né? E hoje eu trabalho ainda com a Camila. E a gente continuou naquilo ali. Continuamos fazendo e de vez em quando surgindo mais uma pessoa e não importava quem era. A gente fala, não, senta aí. Ah, posso falar? Não, espere um pouquinho aí, senta aí. Conversa com a gente lia ali o devocional e geralmente assim, é incrível como Deus fala com a gente através dos devocionais. Muito bom. Às vezes é o que a gente está precisando. E às vezes o nosso setor virava um setor de terapia também. Olha só. Porque chegavam pessoas do nada e começavam a desabafar. Começavam a falar que estavam com dificuldade em determinada área da vida. E às vezes eu olhava para a Camila olhava para mim e eu, vai. Alguma vez era ela, outra vez era eu. A gente tinha que dar uma palavra de conforto, a gente tinha que ajudar. Eu estava enfrentando uma dificuldade no trabalho, estava com uma dificuldade ali, estava muito pesado, tudo estava na família. E a gente começou a compartilhar isso. Às vezes ela me ajudava, eu ajudava ela, enfim. E até hoje a gente faz isso. A gente faz todos os dias. Nem que seja um momento rápido assim no dia, mas a gente não negocia isso. A gente busca sempre ter esse momento. E aí eu fico pensando, as pessoas falavam tanto que era um ambiente pesado, mas a gente transformou isso num ambiente tão leve, um ambiente de cura para muitas pessoas, de transformação e que tem gerado muitos testemunhos. E às vezes a gente tem pessoas que não conseguem mais, às vezes está indo no dia, mas que depois falam, eu estou sentindo falta. E a gente fala, não, mas a gente está orando por ti. E ali a gente ora pelas nossas vidas, a gente ora pelo nosso dia, para que a gente venha fazer o nosso trabalho da melhor forma, para que tudo flua da melhor forma. A gente ora pelo governo. A prefeita, eu acho que vai estar assistindo, a prefeita Malu lá, elas nem sabem, mas a gente ora pela vida delas. Orava pela vida delas, abençoando, para que Deus venha conduzir, guiar nas decisões corretas, para que os caminhos se abram, né? Para que Deus vá abrindo as portas, né? E Deus tem aberto as portas nas nossas vidas ali. A gente tem visto isso muito, o agir de Deus naquele lugar. Então, de um lugar que muitos falavam que era um lugar de trevas, a gente transforma em um lugar de luz. Meu Deus. Um lugar em que Deus se manifesta ali. Uau, muito bom, porque isso é algo muito pontual, porque as pessoas ficam assim, o ambiente que faz a pessoa. Mas se a pessoa tem um posicionamento, se ela anda na luz, se ela vive a luz de Cristo, pode ser um ambiente de trevas. Mas quando ela chega a luz de Cristo. Né? E muitos cristãos aí, eles falam que não, é ruim, é um ambiente ruim.
tá, e você não tá lá? Sim. Então você tem que ser a luz para que realmente as pessoas possam ser impactadas com a glória de Jesus. É o que realmente você está Sim. fazendo lá na função, né? Aí eu lembro que uma vez no Descent Sim. teve, eu lembro até que uma das pastoras, ela falou o seguinte, tipo, até peguei meu celular, né? Se eu ligar a luz aqui, Sim. tipo, liguei a lanterna no meu celular, mas que diferença tá fazendo? Porque aqui a gente tem luz pra caramba. Verdade. Mas, tipo, quando eu tô num lugar escuro, tipo, a lanterninha do Meu meu Deus, celular muda é tão pequena, mas faz uma grande diferença. Faz. Então a gente Tem a precisa estar luzinha- nesses a lugares. luzinha do ar-condicionado. Do ar-condicionado. Faz uma grande diferença. Então é isso que a gente precisa, né? Ser luz num lugar que já tem luz, É fácil, né? não tá, Não fazendo, serve não pra tá mudando nada. a vida de ninguém. Verdade. Né? Eu preciso estar no meio de pessoas, claro. Mas o mais importante é a gente ir nesses lugares. Que às vezes as pessoas não vão porque tem medo, porque eu vou me contaminar. Mas Jesus esteve no mundo, Jesus esteve nesses lugares. Jesus não teve medo de tocar o leproso. Verdade. Quando Jesus toca no leproso, não é Jesus que fica leproso. Muito bem O colocado. leproso é que fica sarado, porque entra a luz de Cristo ali, naquele lugar, né? Então, acho que essa é a nossa missão na Terra, né? Manifestar o reino de Deus. E a maturidade, João, em exercer essa função em Cristo é o que realmente muda toda a história, né? Porque assim, a palavra de Deus diz que o Senhor nos deu poder e autoridade, pisar serpentes, escorpiões e nada vai fazer mal. Pronto. Agora, eu tenho essa revelação de Jesus na minha vida, então eu vou enfrentar. Eu não tenho essa revelação na minha vida, aí eu tenho medo, sabe? Então é o medo que o povo, quando olhava Moisés, dizia, Moisés, vai tu, porque a gente não tem condições. Então, os ambientes, eles precisam ser transformados com a nossa chegada. Sim. Nós, se vivemos o Evangelho de Cristo, se você vive a revelação da palavra de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus sonhos, nos seus projetos, aconteça o que acontecer, pode ser a estação que for, chegou o inverno, chegou o dia ruim, o outono, meu Deus do céu, a coisa está meio bagunçada, não importa qual é a estação que você está vivendo, não importa qual é o ambiente que você chegou, Deus está com você e Ele vai te ajudar. Você só precisa fazer o quê? Se posicionar, que é esse posicionamento, né, João, que a gente precisa ter como filhos de Deus, né? Exatamente. Entendendo que Deus é maior que tudo. É isso. Né? Não há inimigo que seja páreo para o nosso Deus, né? A gente tem que ter essa revelação da grandeza de Deus, né? Como Deus é grande, como Deus é poderoso. Então, para que ter medo se eu não estou indo com as minhas próprias forças, eu não estou indo para uma batalha com as minhas próprias armas. Estou indo com Deus à minha frente, né? Meu Deus, muda tudo, né? Muda tudo. É uma revelação completamente diferente, né? realidade. Hoje ainda eu postei algo lá no meu Instagram, uma frase, que eu estava em oração, faço sempre devocional de manhã, 1 hora e tal, e aí eu estava em oração e veio essa frase para mim, Deus falou no meu coração, o tempo que você tira com Deus é o tempo que Deus tira para ouvir você. Por exemplo, o tempo que você fala com Deus é o tempo que Deus tira para falar com você. Olha só, cara, é uma frase tão simples, mas que ela tem um poder gigante. Sim. Porque as pessoas querem pedir, as pessoas oram, falam que Deus não responde, mas só que elas têm um tempo tão pequeno com Deus e acham que, mas meu problema é tão grande e tem um tempo tão pequeno. Mas quando a gente muda essa realidade na nossa mente, esse processo de renovação, por isso que você tem que viver isso, gente. Nós estamos aqui para isso, te ajudar a viver essa renovação. Porque aí, a partir daí, você começa a agir diferente. Não é mais os meus problemas que são grandes. Sim. É o meu Deus que é grande. Não é mais as minhas dificuldades. Não. É aquilo que Deus está me dando oportunidade para vencer o dia mal. Sabe? Então, não é mais sobre as situações, mas é sobre aquele que eu confio. Sim. Então, uma coisa nós pedimos ao Senhor. E nós precisamos buscar todos os dias da nossa vida, né? E para ti, como um jovem, João, essa vida cristã, como tem sido para ti, assim, enfrentar tudo que o mundo tem aí, cara? Acho que a gente precisa estar... É uma luta constante, né? Como a gente já conversou aqui. Mas todo dia... não achar que eu cheguei num lugar. Bom. Mas eu todos os dias caminhar para esse lugar. Eu não cheguei num ponto que eu falei assim, não, agora eu já sei tudo. Não, eu estou construindo algo, eu estou aprendendo algo. Eu não conheço Deus, eu estou conhecendo dia após dia. Porque eu acho que às vezes quando a gente acha que a gente já sabe tudo, aí está o grande. Aí está o erro, porque se eu já sei tudo, se eu já tenho força para tudo, para que eu preciso de Deus? Verdade. Então, acho que afirmar sempre, eu busco sempre afirmar a minha necessidade e a minha dependência de Deus. Eu preciso de Deus. Sim. Não é algo tipo assim, é uma escolha. Não, eu necessito.
Eu necessito de Deus, porque se for Ele, se eu não estiver com Ele, eu não vou conseguir enfrentar o meu dia. Muito bom. Eu não vou conseguir vencer o meu dia. Então, quando vem uma luta, quando vem uma dificuldade, que é normal, todos nós passamos por vamos ter lutas e aflições. dificuldades. Mas a gente precisa lembrar de quem Deus é, né? E de que eu, sem Deus, realmente não sou nada. Se eu olhar para a minha capacidade, eu não sou ninguém. Né? Mas Deus em mim, me capacitando, me leva a esse lugar de eu poder conquistar a vitória. Então, acho que é isso. A gente caminha de glória em glória, né? Passo a passo, a gente vai crescendo em Deus. Uau, muito bom. João, nós já estamos chegando no final do nosso videocast novamente, o tempo aqui passa muito rápido, voa, mas eu quero que tu, como um jovem cristão de Deus, quero que você olhe para a câmera e você dê uma mensagem, uma mensagem assim, de renovação para o nosso povo que está ali assistindo. Acho que eu poderia falar sobre muitas coisas, mas muita coisa a gente já falou aqui também, sobre dar o seu melhor, de fazer para as pessoas como a gente faz para Deus, mas eu acho que uma mensagem que eu traria é: não esconda os seus dons. Uau. Porque desde criança Deus plantou esse dom em mim. Então desde criança os meus pais vinham e eu percebia que eu gostava de política, que eu gostava disso. E eu decidi não esconder, eu decidi não deixar enterrar o meu dom na terra, mas usar isso, que muitos às vezes não conseguem compreender, que é a atuação na política, usar isso para manifestar o reino de Deus e realmente fazer a diferença na sociedade. Então, eu acho que nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Então, se Deus colocou um dom, uma habilidade nas suas mãos, você precisa usar isso. Você não pode esconder esse tesouro, porque existem pessoas que precisam ser alcançadas e às vezes é através da sua vida. Então, eu não sei qual é a área da sua vida que Deus colocou os seus dons. Eu não sei se você fala muito bem e Deus quer te usar para se comunicar com as pessoas. Eu não sei se você tem um dom na medicina e Deus vai te usar nessa área. Deus pode nos usar de diferentes formas, de tantas formas, né? A multigraça de Deus. E acho que Ele tem depositado esses dons em nós e a gente precisa utilizar. Então não esconda, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha uma autoestima elevada a seu próprio respeito, porque às vezes a gente pensa: o que os outros vão pensar de mim? Mas mais importante é o que Deus pensa de você. Muito bom. Então não esconda o seu dom, porque se nós escondemos, nós vamos chegar no grande dia e Deus vai olhar para nós e vai falar: você é um servo mau e infiel. E isso é muito pesado. Então, para que nós sejamos aprovados por Deus, não esconda o seu dom, independente da área que seja, independente do que as pessoas falem, use, porque Deus não nos dá um dom em vão. Uau, muito bom, gente. Chegamos no final. João, obrigado mais uma vez, que Deus continue te abençoando nessa área tão importante para a nossa sociedade e continue sendo luz, né? Continue levando essa mensagem de vida, fé e esperança. Então você que está com a gente aqui, obrigado pela sua audiência. Então nos acompanhe, compartilhe e vamos ver tudo aquilo que Deus tem para nós. Se não me segue ainda, me segue nas minhas redes sociais, Dione J. Nascimento, e no meu YouTube, Dione Nascimento Oficial. Tenha um final de semana maravilhoso, que Deus abençoe você poderosamente. E nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Um beijão no coração, tchau!